Olá, sejam todos muito bem-vindos. Muito se ouviu falar sobre a visão do Papa Leão XIII, sobre um diálogo que Cristo teve com o diabo. Após celebrar a Santa Missa, e estando apenas a acompanhar uma outra celebração, celebrada pelo padre local, o Papa Leão teve a visão. Nela o diabo pedia a Jesus um tempo de dominação sobre a Igreja, no qual conseguiria destruí-la. Jesus, no entanto, lembrou-se de sua promessa, de que nenhum mal haveria de prevalecer sobre a sua Igreja, porque permaneceria com ela até a consumação dos séculos. Ele sabia da astúcia do demônio. Mas sabia também, que maior que qualquer dominação demoníaca, está o amor. E o amor é uma centelha presente em todo ser humano e mesmo que ele o diabo, supostamente vença qualquer batalha. A vitória final sempre será do amor. Debaixo das tentações do demônio, Deus testaria os corações humanos. E Cristo concede o tempo e poder necessários a ele, para que prove do que é capaz. O ano era 1884. Este fato nos lembra muito a passagem da Bíblia onde, mesmo depois de libertos da opressão do Egito, o povo começou a queixar-se, murmurando de tudo. Parecia que aquele povo havia se esquecido de tudo que tinham vivido e de como Deus os havia libertado e protegido até ali. Reinava entre eles a ingratidão. Na sua ira Deus quis eliminar o povo, e enviou serpentes venenosas para picá-los e os matar. Porém, o povo se arrependeu e Moisés intercedeu por eles. Então Deus conservou-lhes a vida. Mas, mesmo assim, para se lembrarem da sua ingratidão e de quem os amava e resgatou da morte, Deus não retirou as serpentes. As serpentes seriam a sua companhia por toda a eternidade. E teriam que conviver com elas. Muitos iriam morrer, a menos que fixassem o olhar na serpente de bronze que Deus mandou Moisés construir. E ao serem picados, este seria o antídoto. No final daquele fatídico ano de 1884, mais uma vez Deus permite que a serpente caminhe pela humanidade. Por causa das más ações dos homens. E a visão do Papa Leão XIII marcou o início daquele tempo. E foi fato. Quem acompanha o nosso canal, já sabe como estava a sociedade naquela época. Sabe como ela estava assolada por erros. As pessoas, apesar de toda a bondade de Deus, escolheram desviar-se. A serpente começou a agir na Igreja em 1886, como nós aqui sabemos, através da primeira Associação Católica Francesa. Até então a sociedade estava envolvida por males. Mas a Igreja, esta continuava impassível, firme em seus propósitos. Como guardiã da fé. Porém o diabo queria entronizar-se na Igreja, enfraquecendo as suas estruturas. Sugerimos que você assista aos vídeos da série sobre a ação católica, aqui do nosso canal para entender do que estamos falando. E agora dessa vez, qual seria o antídoto contra a serpente? O remédio seria a fé e a oração. Rezar muito. Principalmente depois da Santa Missa os padres deveriam rezar a oração redigida pelo próprio Papa Leão XIII, logo após a visão. Mas, será que as pessoas acreditaram e entenderam o significado daquela visão? Será que o mundo inteiro se uniu na batalha espiritual que os assolava, como foi pedido pelo Papa? Porque, como sabemos, a visão se concretizou. A Igreja foi atacada e invadida por erros que provocaram a maior crise de fé da história. É certo que, a oração foi rezada após as missas, se com a devida fé, nós não sabemos, mas ela foi. Até ser retirada no Concílio Vaticano II. Será que o diabo conseguiu vencer a Igreja? Isso falaremos em outro capítulo. Hoje rezaremos o belíssimo e poderoso exorcismo do Papa Leão XIII. Exorcismo do Papa Leão XIII. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, e sejam dispersos seus inimigos, e fujam de diante de sua face aqueles que o odeiam. Assim como desaparece a fumaça, que eles sumam. Assim como derrete-se a cera diante do fogo, também pereçam os pecadores diante de Deus. Julga, Senhor, aqueles que me ferem, derrote aqueles que me atacam. Sejam confundidos e envergonhados os que perseguem minha alma. Sejam repelidos para longe de mim, e confundidos, aqueles que pensam em me fazer o mal. Que sejam como o pó ao vento, com o anjo do Senhor a fustigá-los.
Que seu caminho seja de trevas e incerto, com o anjo do Senhor a persegui-los. Porquanto, sem motivos, tramaram minha ruína por suas armadilhas e reprimiram-me na fragilidade de minha alma. Venha sobre ele a insídia sem avisos, e a rede que ele esconde o prenda, caindo ele em seu próprio laço. Minha alma, porém, exultará no Senhor e rejubilará por sua salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Gloriosíssimo Príncipe da milícia celeste, São Miguel Arcanjo, defenda-nos no combate e nas lutas, que travamos contra os principados e potestades, contra os dirigentes deste mundo de trevas. Contra as armadilhas espirituais, espalhadas nas regiões dos ares. Acorra em auxílio dos homens, os quais Deus criou inextinguíveis, à sua imagem e semelhança, resgatados da tirania do diabo a grande penhor. Peleja com o exército dos santos anjos as batalhas do Senhor. Assim como batalhastes outrora contra Lúcifer, chefe orgulhoso, e seus anjos rebeldes. E não prevaleceram, nem achou-se mais lugar para eles no céu. Mas foi lançado aquele grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, e Satanás, que busca seduzir o mundo todo. E lançado foi à terra e seus anjos o acompanharam. Eis que nosso antigo inimigo e homicida se ergueu. Transfigurado em anjo de luz, com toda a sua súcia de espíritos malignos rodeia e invade a terra, como se pudesse dela apagar o nome de nosso Deus e de seu Cristo. Ou como se, acaso, pudesse matar e fazer perder em danação eterna as almas destinadas à coroa da glória eterna. O miasma de sua perversão, bem como seu rio cheio de imundícies, o dragão inoculou na mente dos depravados e corruptos de coração, nos mentirosos, ímpios e blasfemos. Carregou a todos com o odor mortífero da luxúria, de todos os vícios e iniquidades. Inimigos astutíssimos encheram a igreja, esposa imaculada do Cordeiro, de frutos amargos, inebriando-a com absinto e lançando mão de todas as suas atraentes armadilhas iníquas. Onde estiver a sé do Beatíssimo Pedro e sua cátedra, constituída pela verdade para a iluminação dos povos, aí os inimigos têm seu trono de abominação e impiedade. Ferido o pastor, acabam perdendo-se o rebanho. Acorrei, assim, condutor invencível, em auxílio do povo de Deus contra as seduções espirituais que se erguem, e que vençamos. És venerado como guardião e patrono da Santa Igreja. Glorificado és como defensor contra os poderes nefastos do mundo e dos infernos. A ti, traz o Senhor as almas resgatadas, postas em suprema beatitude. Rogai ao Deus da paz, para que contenha a Satanás sob nossos pés. Não continue ele a manter cativos os homens nem a fazer mal à Igreja. Ofereça nossas preces ao Altíssimo, para que cedo nos contemplem as misericórdias do Senhor, sendo preso o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, enviando este acorrentado ao abismo, para que não mais seduza os povos. Assim, confiados à tua proteção e tutela, sob a autoridade de nosso sagrado ministério sacerdotal, nos reunimos, firmes e com fé, para rechaçar as infestações da fraude diabólica, em nome de Jesus Cristo, Deus e Senhor nosso. Eis a cruz do Senhor, fujam seus inimigos. Venceu o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Venha sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. Assim como em vós, pusemos a nossa esperança. Ouvi, Senhor, a minha oração. E chegue a vós, o meu clamor. O Senhor esteja convosco, e com o vosso espírito. Oremos, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, invocamos teu santo nome e, suplicantes, pedimos vossa clemência para que, por intercessão da Imaculada Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, do Beato Miguel Arcanjo, do Beato José, esposo da Virgem, dos santos apóstolos, Pedro e Paulo, e de todos os santos, dignai-vos conceder vosso auxílio a nós, contra Satanás e todos os outros espíritos imundos, que vagam pelo mundo para fazer mal à raça humana e perder as almas. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Te exorcizamos, todo espírito imundo, toda potência satânica, toda incursão do adversário infernal, toda legião,
toda congregação ou seita diabólica, pelo nome e virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, desprenda-te e fuja da Igreja de Deus, das almas criadas à imagem de Deus e redimidas pelo precioso sangue do Divino Cordeiro. Não te atrevas mais, serpente de fogo, enganar o gênero humano, ou perseguir a Igreja de Deus, espreitar os eleitos de Deus ou joeirá-los como trigo. Te ordena Deus Altíssimo, aquele a quem te julga semelhante em tua soberba até agora, que a todos os homens deseja salvar e levar ao conhecimento da verdade. Ordena-te Deus Pai, ordena-te Deus Filho, ordena-te Deus Espírito Santo. Ordena-te a majestade de Cristo, Verbo eterno de Deus, que se fez carne para a salvação do nosso gênero perdido pela tua inveja, que humilhou a si mesmo e se fez obediente até a morte, que edificou sua igreja sobre a firme rocha, garantindo que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela, com ela permanecendo por todos os dias até a consumação dos séculos. Ordena-te o sinal da cruz e toda a virtude dos mistérios da fé cristã. Te ordena a excelsa Mãe de Deus, a Virgem Maria, cuja imaculada concepção, em sua humildade, desde o primeiro instante, esmagou tua orgulhosíssima cabeça. Te ordena a fé dos santos apóstolos Pedro e Paulo e dos demais discípulos. Te ordena o sangue dos mártires, bem como a pia intercessão de todos os santos e santas. Portanto, dragão maldito e toda legião diabólica, te conjuramos por Deus vivo, por Deus verdadeiro, por Deus santo, por Deus que tanto amou o mundo que entregou seu único Filho, para que todos os que nele crescem não morressem, mas que possuíssem a vida eterna. Cessa de enganar as criaturas humanas e de oferecer-lhes o veneno da eterna perdição. Deixe de prejudicar a Igreja e de suscitar obstáculos à sua liberdade. Vai-te, Satanás, mentor e mestre de toda falácia, inimigo da salvação humana. Dá lugar a Cristo, no qual nenhuma de tuas obras se achou. Dá lugar à Igreja una, santa, católica e apostólica, a qual o próprio Cristo comprou com seu sangue. Humilha-te sob a poderosa mão de Deus, trema e fuja, diante do santo e terrível nome de Jesus, invocado por nós, pelo qual os infernos tremem, ao qual as virtudes, potestades e dominações do céu são submissas, ao qual louvam, com voz incansável, os querubins e serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Senhor, ouvi a minha oração, e chegue a vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco, e com o vosso espírito. Deus do céu, Deus da terra, Deus dos anjos, Deus dos arcanjos, Deus dos patriarcas, Deus dos profetas, Deus dos apóstolos, Deus dos mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, Deus que podes conceder a vida após a morte, descanso após o trabalho. Que és Deus e não há outro além de vós, nem pode haver um outro Criador das coisas visíveis e invisíveis, senão vós, cujo reino não terá fim. Humildemente, suplicamos a majestade de vossa glória que nos livre de toda a potência, insídia, engano ou artimanha dos espíritos infernais, e incólumes nos possas guardar. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Das insídias diabólicas, livrai-nos, Senhor, para que faças com que vossa Igreja possa vos servir em liberdade. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis humilhar os inimigos da Santa Igreja. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Que a paz do Cristo permaneça conosco. Até o próximo vídeo.